Olá, boa noite, graça e paz. Mais uma vez aqui com vocês para fazer a leitura da Palavra de Deus. E neste momento eu peço que o Espírito Santo de Deus habite sobre mim e que a Palavra de Deus seja revelada a vocês através do Espírito de Deus. E que Deus me use do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eis-me aqui, Senhor, usa-me do jeito que o Senhor quiser. Amém? Glória a Deus. Então, agradeço a todos vocês que compartilharam, que ouviram, que viu a minha oração de ontem. Sou grata a Deus pela sua vida e peço a Deus que continue te abençoando, que você continue ouvindo a palavra de Deus e as orações. Porque nós só temos a ganhar em ouvir a palavra de Deus, porque na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Hoje Deus me deu uma palavra que é no primeiro livro de Pedro, do versículo 3, que eu vou ler para junto com vocês e vocês prestem bem atenção no que está escrito. Título vem: Graça, paz lhe seja multiplicada, louvor a Deus por uma esperança viva. Amém? Então, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para você, que medite a fé, são prodígio pelo poder de Deus, até chegar à salvação, preste a ser revelada nos últimos tempos. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E restaurar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e espera de não o verem agora, crer nele. Exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Foi a respeito dessa salvação que o profeta que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando sobre o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estava, quando prediz a vocês o sofrimento de Cristo e as gloriosas que seguiram aquele sofrimento. E ele foi revelado que estava ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falar das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daquele que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam a observar. Amém?
Glória a Deus e graças a Deus, porque todo louvor a Deus é por uma esperança viva. E bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, o que eu quero dizer para vocês, que mais uma vez a palavra de Deus vem falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A herança guardada no céu para você, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação preste a ser revelada nos últimos tempos. Nisto vocês exultem ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim nos diz a palavra de Deus. Às vezes nós vamos ficar tristes, como nós já estamos, com os acontecimentos que estão em nossas voltas, que está no mundo em que nós vivemos. Mas isso é para pouco tempo, porque Jesus vai voltar e vai nos levar aquele que está preparado para subir com Ele, para morar no céu. E ele diz aqui no versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando sobre o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiram aquele sofrimento. Jesus sofreu, Jesus morreu, sofreu, mas para nos dar vida e vida em abundância, para a glória dele, para o poder dele, que assim diz a sua palavra. Aqui, no primeiro que ele vem dizendo, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele ressurreição para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para você, para mim e para todos aqueles que crêem que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, que são grandes. Então foi isso. E a nossa esperança hoje é de que nós esperamos a vinda de Jesus para nos levar, para nos salvar, para levar aqueles que creem que Jesus morreu para te salvar e para me salvar e para salvar a humanidade, para salvar aquele que crê nele, para salvar aquele que crê que ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, para perdoar os nossos pecados. Porque se não fosse pela morte de Jesus, nós não teríamos perdão. Nós não teríamos perdão, porque Jesus morreu para nos perdoar, para perdoar você, para salvar você do imenso pecado, para salvar você da morte e do pecado, para que nós possamos ter vida e ter vida em abundância. Porque Deus nos fez para vivermos e vivermos bem,
para viver conforme é o querer dele, mas por causa da nossa desobediência, foi que Deus entregou o seu único filho, Jesus, para morrer em remissão de todos os nossos pecados. E ele diz aqui também, ele diz aqui no versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando sobre o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando prediz a vocês o sofrimento de Cristo e a glória que se seguiram aquele sofrimento. A ele foi revelado que estava ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daquele que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que até os anjos anseiam observar. Aleluia! Glória a Deus, que a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela tem poder, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova cada manhã na sua vida e na minha vida. Basta nós voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Jesus não morreu em vão, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pela humanidade, para nos dar salvação. Mas uma coisa eu quero dizer para você, mas para que você possa ter salvação, você tem que crer. Você tem que crer que Jesus morreu por mim e por você, para te salvar. E para isso você tem que entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque no céu, como eu já disse algumas vezes, não entra pecado, não é de qualquer jeito que você possa chegar ao céu. Por isso, mortifica a sua carne. Por isso, renova sua mente a cada manhã. Por isso, entrega a sua vida para Jesus, para que Ele possa te salvar. E anda nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dEle, a vontade do Pai, que entregou seu Filho por mim e por você. Então, por isso, meu irmão, você tenha cuidado. Cuidado porque Jesus está voltando e Ele quer encontrar você preparado. Porque se você não estiver preparado, você não vai subir com Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler aqui, resumindo esse versículo, a exortação à santidade. Portanto, esteja com a mente preparada, pronta para agir. Esteja alerta e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado como Filho obediente. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo você também em tudo o que fizerem, pois já está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chama Pai aquele que julga imparcialmente. As obras de cada um pertence com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram a convite de Pedro, amado, e a santidade não é nova. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, que vocês preparam
que vocês estejam atentos, que vocês estejam com a mente preparada, pronta para agir, esteja alerta e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, preste atenção, tenha cuidado, não seja como a palha do vento que ele leva para um lado e para o outro. Seja firme na rocha que é Cristo Jesus. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Ora, olha para o alvo que é Cristo Jesus. Porque nós sabemos que Ele está voltando. E Ele quer nos encontrar preparado nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra que falou comigo e falou com você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nesta noite eu quero dizer para você, prepara a sua mente, prepara o seu coração, prepara o seu espírito, a sua alma e mortifica a sua carne, porque Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar nos seus caminhos, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle. Então, meu amado, minha irmã, em Cristo Jesus, meus irmãos, meus ouvintes, meus seguidores, volte seus olhos para a palavra de Deus, examine as Escrituras, entrega a sua vida para Jesus, deixe a sua vida pecaminosa, deixe a sua vida de pecado e concentra na vinda de Jesus, porque Ele está vindo. Ele está vindo para levar aqueles que estão preparados. Amém? Glória a Deus. E eu nesta noite eu quero fazer uma oração por todos vocês que têm me ouvido, que têm me seguido aqui neste canal, que têm ouvido as orações, que têm ouvido a leitura da palavra de Deus. Peço que continue escrevendo, continue ouvindo, enviando as orações, enviando a palavra de Deus, porque é isso que Deus quer, que a palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela é eficaz. Então, e a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus está falando com você. Eu tenho certeza que quando Deus fala com você através da palavra dele, Ele está revelando a você dentro da palavra dele. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa, por este canal, pelos meus ouvintes, pelos meus seguidores. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, para que os seus ouvidos estejam abertos, seus olhos voltados para a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. E agora, juntos, vamos nos orar a Deus nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra, Pai, que falou comigo nesta noite, falou com meus ouvintes, falou com meus seguidores, falou com os meus irmãos. Que esta palavra, meu Deus, ela possa falar no alto, no íntimo do seu coração. Que o seu coração possa estar aberto para ouvir, para guardar a palavra de Deus. Que você possa estar com seus olhos abertos e voltado para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus jamais ela voltará vazia. A palavra de Deus, ela transforma vidas. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus sara corações feridos, corações amargurados. Ó Senhor, meu Deus, visita, meu Deus, as pessoas, Pai, que está
disperso, que não esteja atento à voz do Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço nessa noite, visita os hospitais, visita, meu Pai, as UTIs, visita aqueles que estão acamados em casa, visita aquele, meu Deus, que está, meu Pai, em fase terminal, mas que o Senhor, Pai, é poderoso, que a Tua palavra possa falar no coração desta pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço neste momento, por aqueles, ó Deus, que vão fazer alguma entrevista, que vão fazer prova, aqueles que estão à procura de um emprego, aqueles, ó Deus, que estão passando por necessidade, aquele, Senhor, que está precisando de algo que só o Senhor pode fazer. Abre as mentes, os coração. Ó Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, libertar, Senhor. O Senhor possa estar dando cura. O Senhor possa estar dando, Senhor, refrigério na alma daquele que está triste, a alma daquele que está atribulado. Leva paz, leva conforto, meu Deus. Senhor, eu te peço, sara, cura, restaura, meu Deus. Que o Senhor dê libertação, meu Pai. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê vida longa. Senhor, porque o Senhor é o Deus dono da vida. O Senhor Deus dono da cura. O Senhor Deus é o Deus dono da libertação. Liberta, Pai. Liberta aquele que está preso. Aquele que está preso nas drogas. Aquele que está preso no pecado. Aquele que está preso, meu Deus, em coisas que não te agrada, Senhor. Está preso no vício. Ô Senhor Deus, liberta, meu Pai. Liberta, Senhor. Entra, meu Deus, na vida, na mente, no coração. E faça, meu Deus, a sua cura, o seu poder, a sua libertação. Na vida daquele, meu Deus, que está sofrendo. Ó Pai, aquele que está sendo caluniado, aquele que está sendo invejado, aqueles que estão padecendo, meu Deus, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa dar salvação, que o Senhor possa dar cura. Meu Deus e meu Pai, eu quero entregar, meu Deus, a minha vida no seu altar de graça, como a vida de todos os meus ouvintes, seguidores, todos os meus irmãos em Cristo Jesus, os meus filhos, todos os meus familiares, ó Pai. Pai, eu te peço, meu Deus, que me capacita cada vez mais, que não venha sair nada de mim, que venha sair, que o Senhor possa falar através de mim para o teu povo que vai me ouvir. Obrigado, meu Deus, e nos dê, Senhor, uma noite abençoada, um dia abençoado. Entregamos tudo que nós fomos fazer, Pai, amanhã, nas tuas mãos. Que o Senhor esteja na nossa direção, dirigindo os nossos passos, guiando os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus é maravilhoso, o poder de Deus é grande. Então entregamos as nossas vidas na mão dele. Obrigado, Deus te abençoe, que você tenha aí uma noite abençoada e protegida por Deus. Senhor, obrigado, mais uma vez obrigado você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meus seguidores. Continua se inscrevendo, continua ouvindo as orações, enviando essas orações, enviando a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e fala ao nosso coração. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe, tenha uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.